Olá, meus amigos, meus irmãos, um grande abraço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Que Deus ricamente abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, teus bens, e que você seja uma pessoa muito feliz, muito próspera e abençoada por Deus neste mundo. Estaremos nessa mensagem falando sobre a segunda bem-aventurança do Sermão do Monte, que está no capítulo 5 de Mateus, aonde nos traz o conjunto de atributos da bem-aventurança, onde Jesus senta no monte e começa a explanar então esse sermão tão lindo aos seus discípulos, onde Jesus aponta como é possível ser bem-aventurado no modelo divino, nesses dias em que estamos vivendo, e não como algo impossível, que não possa ser alcançado por ninguém. Ao contrário, ao lermos o Sermão do Monte, nós surpreendemos como o modelo de felicidade e satisfação pessoal que existe no céu, entre Deus, entre Jesus, entre o Espírito Santo e entre os seus anjos que habitam com Ele. Pode existir também dentro dos nossos lares, se tão somente eu e você desejarmos, se nós querermos essas bem-aventuranças que o Senhor nos ensina. É fácil? Não será fácil, mas não é impossível. Se você abrir o teu coração e deixar Jesus Cristo entrar e fazer morada em você. Talvez nesta mensagem você ouvirá algumas coisas que você vai precisar trabalhar dentro do seu coração para ser um bem-aventurado. Precisamos entender as bem-aventuranças como instruções de Deus para o nosso crescimento espiritual. E entender que Deus deseja ter intimidade com cada um que verdadeiramente deseja buscá-lo. Como eu disse, não é fácil, mas se colocarmos o nosso coração, o nosso desejo e a nossa vontade em primeiro lugar de estarmos buscando essa bem-aventurança com toda certeza, Deus fará a parte mais difícil. É importante lembrar que Deus sempre revela em sua palavra um padrão divino para estar moldando a nossa personalidade e o nosso caráter, que muitas vezes quer lutar contra os princípios bíblicos. Nós não aceitamos muitas vezes dividir os nossos desejos e os nossos planos com um Deus perfeito. Então abra o teu coração e deixa Deus trabalhar por você. Por exemplo, a felicidade no mundo, ela está relacionada à nossa vida financeira, ao nosso casamento, a termos filhos bem-sucedidos na vida ou um crescimento profissional. Contudo, isso é passageiro e de pouco valor nessa vida. Um verdadeiro bem-aventurado, ou seja, aquele que realmente almeja ser bem-aventurado nessa vida, tudo isso que nós falamos é muito pouco, é muito pequeno, perto daquilo que nós viveremos no céu. Então não perca a sua esperança. Eu quero, em todos os estudos da bem-aventurança, dar o significado daquilo que significa ser bem-aventurado aqui. A palavra bem-aventurado no hebraico é Azrei. É a raiz da palavra achar ou Hashem, que se diz na língua hebraica. O significado de bem-aventurado, então, é uma pessoa correta, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa feliz, uma pessoa honesta, é uma pessoa digna, é uma pessoa íntegra, de moral elevada. Em outras palavras, o bem-aventurado é aquela pessoa honesta que pode dormir tranquilo,
sem ser acusado de algum crime. Ela é totalmente inocente ao mundo e a Deus. As bem-aventuranças são os pilares da nossa fé. Como já disse que não seria uma jornada tão fácil pela frente, mas porém se perseverarmos em querer ser de forma verdadeira um homem, uma mulher, um jovem de Deus, não podemos de forma alguma menosprezar esse riquíssimo sermão. Por isso, seu estudo é fundamental para as nossas vidas e principalmente para os nossos dias. Infelizmente, estamos cercados de lobos, raposas e serpentes. E precisamos de proteção espiritual que vem de Deus. Se você não estiver debaixo da mão poderosa de Deus e da vontade de Deus, infelizmente, nós nos decepcionaremos em todas as áreas nessa vida. E a pior delas são dentro das denominações. O objetivo é estudar cada bem-aventurança separada, então, explicando cada uma, o que cada uma tem de especial, o que cada uma significa, para não perdermos a preciosidade de cada uma delas. Já estudamos a primeira bem-aventurança no versículo 3 de Mateus capítulo 5. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Uma lição preciosa para as nossas vidas. Está no primeiro estudo. Se você ainda não ouviu, volte lá. Tem sido uma experiência fantástica. O link estará aí na descrição. Então vamos para a segunda. Em Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Um dos maiores teólogos que nós já tivemos, que infelizmente são muito poucos os teólogos que têm comunhão e compromisso com Deus nesses dias. O teólogo Lloyd Jones escreve que chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Quando percebemos que somos pobres de espíritos e dependemos de Deus, começamos a chorar na presença de Deus, pois estou confrontando a santidade de Jesus com os meus pecados, com as minhas sujeiras. E aí nós nos derramamos em lágrimas e choro, perto da santidade de Jesus. O choro descrito neste versículo é um choro benéfico, pois traz um arrependimento e junto com ele o arrependimento traz a comunhão que precisamos ter com o nosso Pai Celestial. A partir disso, é melhor chorar na presença de Deus do que um dia chorar longe, estando num lago de enxofre. Será a maior tristeza para um ser humano. E isso mesmo, queridos, no inferno. E o inferno não é algo inventado por homem, mas é algo criado por Deus. Diante da sua justiça, todos aqueles que não amarem a Jesus estarão com certeza com o seu passaporte para o inferno. Em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42, o Senhor Jesus diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, ou seja, pecados,
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Acredito que será a pior experiência que um homem e uma mulher terá em toda a sua vida. Então, enquanto estivermos vivos e temos a grande oportunidade de nos acertarmos com o Senhor Jesus aqui em vida, busque em todo o tempo estar na presença de Deus. Eu percebo a necessidade hoje em dia dessa bem-aventurança. Percebemos que existem muitas pessoas que não se quebrantam mais diante do Espírito Santo. Não derramam uma lágrima só. Infelizmente, as pessoas não querem mais passar tempo a sós com Deus. Orar, contar a Ele o quanto Ele é importante e essencial em sua vida. Que sem Deus você não irá a canto nenhum. Infelizmente, parece que a oração é algo em desuso. Algumas pessoas pensam, Deus já sabe de todas as nossas necessidades, por que orar? Se fosse algo tão simples e tão desnecessário, a oração, por que Jesus orou tanto? Passou noites em claro. E lembramos de um dos maiores exemplos de oração de angústia, foi no momento em que o próprio suor de Jesus Cristo, ao invés de ser água, líquido saindo dele, saiu gotas de sangue. Eu disse na mensagem anterior que a religiosidade tem cegado algumas pessoas a ponto de sentirem aprovados por Deus por praticarem alguns hábitos. Acham que só ir na igreja, dar o dízimo, ser boas pessoas aqui, ajudar o próximo, ajudar os pobres, estão cumprindo com todos os requisitos de um verdadeiro cidadão dos céus. Esquecemos que ainda cobiçar, adulterar, roubar, mentir, enganar, trapacear, pregar e não viver aquilo que se ensina. E só mais um pouquinho, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, está escrito: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, aqui o apóstolo Paulo dizendo, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é muito sério e precisamos levar isso muito sério em nossas vidas. Os bem-aventurados, os que choram, enfrentam essas obras da carne, esses desejos de cometerem esses pecados, mas lutam em não cair e não quebrar a sua intimidade com Deus. Não somos máquinas, mas somos carne e osso. E a Bíblia diz que realmente o espírito dá pronto, mas a carne é fraca. Mas dizer que pecamos sem querer é um argumento muito fraco para tentarmos enganar a Deus. E o pecado nunca foi um remédio. Acerca da recompensa dos que choram, o comentário bíblico Bican escreve:
a promessa para aqueles que choram é que eles serão consolados. Isso acontece primeiro na consolação do perdão e depois na consolação da comunhão com Deus. Um Cristo compassivo está especialmente perto daqueles que choram. Imagine que lá na glória, junto com Deus, não haverá mais nada disso para aqueles que venceram nessa terra. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está escrito: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que maravilha será! Nosso Jesus é realmente maravilhoso. Ele mesmo limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Se você tem chorado bastante, lembre-se, você será consolado. Não desista, não abra mão da sua vida espiritual com Deus. As lágrimas do bem-aventurado são lágrimas de arrependimento e reconhecimento do quanto nós somos falhos e carecemos da graça de Deus. E, consequentemente, o choro é pela intercessão dos perdidos que ainda não conheceram a Deus. Talvez você esteja chorando por um filho perdido nas drogas. Talvez você está chorando por seu cônjuge que ainda tem aquele coração duro e que não reconhece Jesus. Talvez você esteja chorando por seus pais ou seus amigos que você ama tanto, que eles não venham herdar, infelizmente, um inferno que está preparado para todos aqueles que não amaram ao Senhor em vida. É natural que as pessoas chorem aos pés do Senhor em busca de algum favor ou uma bênção material. Nós somos hábeis por chorarmos por aquilo que nós queremos aqui. Um bem material ou algo que nós desejamos tanto. Uma vez que reconhecemos nossas limitações, nós vamos ao encontro daquele que é poderoso, com toda certeza. Porém, Deus não se move apenas pelas lágrimas. Somente isso não conseguimos comover sentimental o nosso Deus, aquele que sonda os corações, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e aquele que é onipotente, todo poder pertence a ele. Acima de tudo, Deus se move pela nossa fé, até porque sem fé é impossível agradá-lo. E arrependimento e obediência à sua palavra é um conjunto que agrada o coração de Deus. Então, as lágrimas, queridos, são apenas reflexo de um coração quebrantado e cheio de arrependimento e desejo de estar sempre na presença do nosso amado Jesus Cristo. Eu concluo essa mensagem lendo os Salmos 51, versículo 17, que diz: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, humilhado, e Deus não rejeitará nenhum dos seus servos que apresente um coração humilde e arrependido. E nós chegamos ao fim do segundo Sermão do Monte. O primeiro, os pobres de espírito. Este que acabamos de ver, os que choram. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer
o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem com pessoas que você ama tanto. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, seus pedidos de oração. E mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente e um grande abraço.